alguns atuais integrantes do Supremo, que avaliam que o Dino pode ter um comportamento semelhante ao Cristiano Zanin, quer dizer, mais conservador em alguns aspectos, no campo econômico mais parecido, alinhado com o governo Lula. O que você espera de Flávio Dino agora nessa nova função como ministro do Supremo? Sakamoto, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Cris, Walter. Boa tarde a todos e todas. Bem, eu acho que é o seguinte, dentro desse escopo do que a gente prevê o comportamento do Dino, tem um ponto central e o Dino pode fazer uma diferença muito grande, que é na questão do retrocesso dos direitos trabalhistas, né? Antes de mais nada, um disclaimer importante, é claro que o STF foi fundamental na manutenção da nossa democracia, foi resistência, foi trincheira nesses anos, bateu de frente com o autoritarismo golpista de Jair Bolsonaro, e sem a atuação do STF, hoje a história do Brasil seria muito diferente, muito pior para as liberdades individuais e coletivas. Dito isso, há alguns anos já, o STF vem fechando uma posição muito pró-empresa. Né? E quando eu digo pró-empresa, você acha que o Brasil é empresa versus trabalhadores? Não. Mas eu estou falando de posições de julgamento, tem sido muito pró-empresa, né? Você tem, inclusive, avançando uma ideia de que, com a autorização da constituição de pessoas jurídicas, de pessoas, de trabalhadores que têm pessoas jurídicas e prestam serviços, né, da terceirização da atividade fim, com isso, o STF passou a dar a chancelar decisões em que reconhecia que, na verdade, o âmbito de discussão entre um trabalhador que tem uma empresa aberta e uma outra empresa era justiça comum, porque era uma discussão entre duas empresas e não uma justiça trabalhista. Ou seja, o STF muitas vezes parou de enxergar fraude, porque a pessoa pode ter uma empresa pessoal e prestar serviço para todo mundo, isso é tranquilo. A questão é quando essa empresa é aberta como fraude para fugir de impostos, e aí você tem uma briga entre essa pessoa que teve que abrir uma empresa e o empregador. E aí o STF falou, não, essa discussão é civil, é justiça comum entre dois empresários, e ignorando que é um trabalhador que foi precarizado. Então, a gente tem essa discussão, a gente tem outras discussões trabalhistas também que o STF tem dado ganho de causa sistematicamente para empregadores, né? Você tem pesquisas do próprio consultor, do site consultor jurídico, mostrando que, tirando o Edson Fachin e a recentemente aposentada Rosa Weber, que inclusive deu lugar agora para Flávio Dino, os outros ministros eram pró-empresa. As decisões dos outros ministros tinham tendência pró-empresa. Então, o que acontece? Com a aposentadoria da Rosa, o direito do trabalho no Supremo Tribunal Federal ficou bastante enfraquecido. O próprio Edson Fachin, que muitas vezes já falou, olha, eu acho que é fraude nessas questões de pejotização ilegal, mas eu sou voto vencido aqui no Supremo. Ele já falou isso. E aí o Supremo agora vai analisar o quê? Vai analisar os aplicativos, vai analisar a responsabilidade das plataformas com os entregadores de aplicativos, né? Então, o que acontece? E o Supremo tem a tendência de ver também isso, uma relação entre um empresário e outro, e não entre o empresário e o trabalhador. O Flávio Dino está entrando no meio disso e ele tende a melhorar, nem que seja um pouquinho, essa divisão. Ele tende a ter uma posição mais próxima do Edson Fachin, de uma tendência pró-trabalhador, em detrimento a uma tendência pró-patrão. E aí a gente sabe que isso pode fazer toda a diferença, ô Diego. Sim. Nós temos visto uma justiça do trabalho enfraquecida e o Dino pode fazer diferença nesse sentido.